Mais uma vez estamos juntos aqui para adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Como é maravilhoso poder cantarmos ao Senhor. E eu quero convidar você, nesse momento, a colocar a sua vida, o seu coração, diante da presença do Senhor. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, por estarmos reunidos neste momento, em adoração a Deus, em exaltar o Teu santo nome. Paizinho, venha, Deus, entre nós neste momento, que Teu Espírito Santo faça algo de especial, de extraordinário nesse ajuntamento, na vida de cada pessoa que está conectada, em nome de Jesus. Amém. Já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei a graça e teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado Deus, meu filho sou, Tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei da graça e teu amor, amor infalível. Eu te agradeço, eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Existe algum motivo em seu coração que você precisa apresentar ao Senhor? Esse Jesus que morreu, ressuscitou e vivo está, é aquele que ouve o nosso clamor. Lá em Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, a palavra do Senhor vai falar a respeito do valor da oração. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Por crer que Deus assim o faz, nesse tempo nós vamos orar e apresentar os nossos motivos ao Senhor. Quais são as suas petições? Quais são os seus motivos de gratidão? Quais são as coisas que têm incomodado, as situações que têm incomodado o teu coração, que você precisa apresentar diante do Senhor? Eu queria que neste momento
você pudesse, aí onde você está, apresentar isso diante de Deus. Colocar isso diante do trono da graça do Senhor. E nós vamos orar. Seja por nós mesmos, por situações, por pessoas, por lutas, por angústias. Esse é o momento em que eu quero desafiar você a apresentar o seu motivo diante do Senhor. Pai querido e Pai amado, visita essas mentes e esses corações, Pai. Corações, ó Deus, que creem na Tua palavra, que fala, Deus, que o Senhor fará coisas que nós não conhecemos. Nós carecemos de uma ação do Senhor, ó Deus, na nossa vida, na nossa história. Pai, atenda a cada pedido de acordo com o Teu querer. Leve, Deus, tudo aquilo que faz parte da Tua vontade para esses corações, Deus. E que nós possamos experimentar o melhor do Senhor, Deus. Ensina-nos, Deus, a vivermos a nossa vida a cada momento confiando, ó Deus, que o Senhor é aquele que tem algo, ó Deus, melhor do que nós imaginamos. Por isso nós oramos, Deus, e colocamos cada vida, cada motivo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Meditar na palavra de Deus, nós estamos aprendendo a respeito da vida de um discípulo de Jesus. Paulo, ao escrever a carta ali à igreja de Colosso, ele começa a desafiar aquelas pessoas
a olharem não somente para aquilo que estava ao redor deles, para o momento em que eles estavam vivendo, mas ele os desafiava a olharem e pensarem nas coisas do alto. Ele apresenta ali um desafio para aqueles discípulos, para que eles pudessem rejeitar a forma de viver daquelas pessoas que estavam vivendo naquela geração com interesses mesquinhos, somente baseados naquilo que trariam realizações pessoais e satisfação para eles mesmos. Ou seja, ele estava propondo algo de diferente, dizendo, olha, vocês precisam parar de viver como simples homens deste mundo, para que eles pudessem aprender a serem dirigidos e controlados pela presença de Deus através de Cristo Jesus na vida deles. E lá no capítulo 3, no verso 11, a palavra do Senhor vai dizer assim: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Paulo ele começa a trazer a ideia de que em Cristo todos nós somos iguais. Naquela época em que eles viviam, existia uma pressão muito grande, eles estavam sendo governados pelo Império Romano e existia muita perseguição. Apesar de estarem vivendo como cidadãos, eles não tinham a liberdade como cidadãos. Por serem judeus ou estrangeiros, os romanos os subjugavam. E nesse momento o apóstolo Paulo começa a ensinar algo de diferente, que eles não estavam acostumados a viver. E ele começa a dizer, olha, não importa a nacionalidade ou a sua posição social, mas o que realmente importa é a nossa igualdade baseada em Cristo Jesus, que realizou a sua obra de redenção. Quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez, Ele fez algo que nós, como homens, jamais poderíamos fazer. O preço que foi pago por Cristo Jesus através do seu sangue vertido, homem nenhum foi capaz, no decorrer da história, de realizar um ato tão determinante para que houvesse a salvação. E ali ele começa a dizer, olha só, nós todos, quando entendemos quem é Jesus e o recebemos, o conhecemos, e ele traz esse dispositivo como se fosse uma nova vida. Lá no início do capítulo 11 ele diz, olha, nessa nova vida não há diferença. Afinal de contas, o sangue de Cristo é que nos une. Quando nós olhamos lá para o versículo 12, ele usa ali, olha, portanto, vocês como povo de Deus. Ele está dizendo, olha, assumam um papel, uma responsabilidade por você ter conhecido Cristo Jesus. E quando nós conhecemos a Cristo Jesus, é forjado em nós uma nova identidade, a identidade do povo de Deus, onde o Senhor ele começa a agir e dirigir a nossa vida. E ele traz aqui no versículo 12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Ele começa a mostrar que Cristo, quando habita o nosso coração, o nosso olhar e o nosso jeito de ver a vida e as circunstâncias ao nosso redor é mudado. Por isso que quando Paulo começa a ensinar para aquelas pessoas que viviam naquele lugar, ele trazia algo de diferente. Nas últimas semanas, o apóstolo Paulo, no texto em que nós meditamos, nas últimas quintas-feiras, ele traz ali uma lista de coisas referentes à nossa natureza humana, cujo nosso coração se inclina naturalmente a viver de um jeito que desagrada a Deus. Só que agora, a partir aqui do versículo 12, versículo 13, ele começa a trazer uma nova lista. E ele apresenta uma lista daquilo que nós temos de fazer. E a palavra do Senhor vai mostrar que ele está ali dizendo que nós temos que desenvolver dentro do nosso coração atitudes práticas de um discípulo que entende aquilo que Deus deseja para a sua vida. O versículo 12
vai dizer, eu vou ler mais uma vez: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha só o que ele começa a ensinar para aquele povo. Vocês são um povo escolhido, que faz parte de algo tão especial dado e ofertado por Deus, que forjou em nós a identidade em Cristo. E nós somos chamados de povo amado. E ele diz, olha, revistam-se de toda compaixão. Compaixão é você poder olhar para os outros e sentir a dor dos outros. É você olhar não simplesmente como superior, por isso ele traz o símbolo da igualdade, de que nós somos iguais em Cristo Jesus. E quando nós aprendemos a olhar para o outro e sentir a dor do outro, essa compaixão nos move a nos tornarmos pessoas ainda melhores. Por isso ele diz, olha, revistam-se de toda compaixão. E ele traz uma segunda palavra, ele dizendo, olha, de toda a bondade. Nós vemos aqui características do fruto do Espírito, que também, escrito pelo próprio Paulo lá em Gálatas, no capítulo 5, faz parte da vida daquele que conhece a Cristo Jesus e vive como discípulo de Jesus. E ele destaca a bondade em tudo aquilo que for fazer. A humildade quando está no coração de uma pessoa, ela tira qualquer tipo de orgulho, de soberba, porque a humildade ela faz com que nós venhamos a abençoar pessoas que estão ao nosso redor e nós vamos glorificar ao nosso Deus que está nos céus. Por isso que a bondade alegra o coração do Senhor. E ele traz ali também a mansidão e a paciência, fruto do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Você, como discípulo de Jesus, precisa aprender a desenvolver esse fruto dentro do teu coração. Quando você vive a sua vida, a bondade, humildade, mansidão e paciência tem feito parte do seu jeito de viver a vida. E ele continua dizendo, olha, nós temos que suportar uns aos outros em amor. E ele vai além, ele começa a trazer a ideia de que nós temos de perdoar as queixas uns dos outros, como o Senhor nos perdoou. Aqui, Paulo começa a falar a respeito de perdão. Aquelas pessoas estavam vivendo sobre o jugo ali daquele imperador romano, do Império Romano. Muitas vezes eles eram ameaçados, chicoteados, e Paulo começa a falar a respeito de algo que naquele contexto é muito difícil, que é o perdão. E ele começa a trazer de forma prática o que é viver a vida com Cristo como discípulo do Senhor. E nós temos que aprender que muitas vezes as decisões que precisamos tomar não podem ser baseadas simplesmente em nossos sentimentos, mas naquilo que é a oportunidade que temos de obedecer aquilo que Deus diz. Quando nós olhamos para a figura do próprio Senhor Jesus, ele viveu aqui os dias em que teve seu ministério terreno de forma prática e intensa, um relacionamento com Deus, para que ele pudesse cumprir aquilo que o Senhor havia feito. E ele nos ensina a continuar a viver da forma como ele agiu, viver da forma como ele viveu, praticando atos de bondade, testemunhando que pode sim haver um jeito diferente de viver a vida, a não ser aquele que nós estamos vivendo para nós mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz, olha, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou e, acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Quando Cristo habita o nosso coração e nós permitimos que esse Jesus se torne o Senhor da nossa vida, nós começamos a experimentar o que é vivermos em amor, num elo perfeito com o nosso Senhor, com um Deus que nos ama e que move o nosso coração a viver em amor. O apóstolo Paulo escrever para os crentes ali, para aquelas pessoas que viviam na cidade de Éfeso, ele começa a trazer uma outra ideia de que para que nós pudéssemos viver tudo isso que está sendo apresentado, esse fruto do Espírito, nós tínhamos que nos despir daquilo que nos atrapalha. Por isso que em Efésios, no capítulo 4, no verso 31, a palavra de Deus vai dizer, livrem-se de toda amargura
indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Mais uma vez, ele traz a ideia de que nós temos que perdoar, nós temos que agir, porque Cristo é aquele que já agiu e tem agido dentro da nossa vida. Um coração amargurado, um coração ferido, ele é um coração que não abre espaço para o fruto do Espírito Santo de Deus, para que a presença do Espírito Santo do Senhor seja o governador e o dono da nossa vida. Por isso que ele destaca, olha, livrem-se de toda amargura. Sabe como que nós nos livramos de amargura? Nós nos apresentamos diante de Deus, dizendo, Senhor, haja nessa área. Eu tenho dificuldade, eu não consigo sozinho, mas eu entendo que o Senhor deseja que isso aconteça na minha vida. Quando o nosso coração está inclinado a fazer aquilo que Deus quer, nosso coração está aberto para que nós venhamos a nos encher mais da presença de Deus e menos de nós mesmos, menos da nossa humanidade, menos do nosso jeito natural, que existe em nós um desejo e uma inclinação para o erro e para o pecado. E nós estamos abrindo a oportunidade para que Deus atue em nós, para que a gente possa cada vez mais vivermos a nossa vida do jeito que Deus quer. Lá em Efésios, no capítulo 5, a palavra do Senhor vai dizer também através do apóstolo Paulo: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como uma oferta de sacrifício e de aroma agradável a Deus. Esse texto ele vai mostrar que a vida de um discípulo de Jesus precisa ser diferente. Não tem como nós vivermos as nossas vidas praticando as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito, achando que nós teremos resultados diferentes, não. Nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados, vivendo em amor. Sabe por quê? Porque Cristo também nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício, que foi de aroma suave e agradável a Deus. Foi um sacrifício que Deus aceitou. E nós precisamos aprender a viver todos os dias, colocando diante do Senhor as nossas limitações, mas desejando intensamente e intencionalmente vivermos como Deus deseja que nós vivamos. Vivermos como discípulos de Jesus implica em vivermos de forma diferente e implica também de nós vivermos uma vida em que nós venhamos a aprender a perdoar as queixas uns dos outros e nós venhamos a viver o perdão, experimentando o perdão na nossa vida e retribuindo, multiplicando o perdão através das pessoas que estão ao nosso redor. Lá o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no verso 25, a palavra do Senhor ela vai dizer que e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Existe algum relacionamento quebrado na sua vida com alguma pessoa? Talvez com algum familiar, talvez relacionamento com algum amigo, talvez relacionamento com alguma pessoa que trouxe tristeza, mágoa, feridas ao seu coração. A palavra de Deus hoje nos desafia a perdoarmos, a liberarmos perdão, para que essa pessoa ela possa ser perdoada e nós venhamos a viver bem. Eu sempre gosto de dizer e reafirmar de que perdão não é uma questão de opção, mas sim uma questão de obediência. Perdão, ele não é simplesmente baseado em nossos sentimentos, mas em nossa atitude e no nosso entendimento de sabermos que temos de perdoar. A pessoa que não perdoa, a pessoa que tem dificuldade de perdoar, e se você que acompanha essa mensagem é uma pessoa que tem dificuldade em perdoar, eu quero que você saiba que você tem sofrido
e o teu coração não tem desfrutado da verdadeira liberdade que Cristo pode trazer a um coração. Porque nós estamos agarrados, quando nós temos dificuldade de perdoar ou não liberamos perdão, nós estamos aprisionados por algo a qual nós não conseguimos nos libertar. Eu gosto muito de um exemplo, de que a pessoa que não perdoa é uma pessoa que sente amargura, tristeza e dor dentro do coração. E eu gosto da ilustração, da ideia de que aquela pessoa que não perdoa, ela acaba bebendo uma dose de veneno, achando que quem vai morrer é a outra pessoa, por causa do ódio, da ira, por causa de sentimentos ruins que têm sido alimentados contra outras pessoas ou contra outra pessoa. A falta de perdão, ela destrói a alegria do coração. A falta de perdão e de liberar perdão traz angústia, traz aprisionamento espiritual e começa a criar raiz de amargura que faz com que a vida da pessoa se torne aprisionada. A pessoa que tem dificuldade em perdoar, ela desenvolve um espírito amargo, pesado, horrível. E a alegria não faz parte do jeito de viver a vida. Por mais que ela tente negar isso, por mais que ela tente fingir que está tudo bem. A pessoa que tem dificuldade de perdoar, ela está bem de repente quando a outra pessoa chega no ambiente, parece que o mundo acabou e nuvens negras chegaram naquele lugar. Agora, quando o perdão ele é colocado em prática, a graça transformadora de Jesus se manifesta abundantemente e aí nós começamos a experimentar um ambiente de cura, um ambiente de restauração. Quando o assunto é perdão, eu me lembro demais da cena em que José, lá no Egito, depois de ter sido vendido por seus irmãos, maltratado, ser injustiçado através de mentiras que foram contadas contra ele e onde ele acaba numa prisão. E de repente, Deus o exalta cumprindo as promessas que tinha para a vida dele. Mas existia uma área da vida de José que ainda não havia sido restaurada. Mesmo ele sendo o governador do Egito, existia algo dentro do coração que estava aprisionado. E aquele texto em que narra o encontro dele com seus irmãos. E ele se revela dizendo: eu sou José, aquele que vocês venderam no Egito. E o texto começa a narrar que ele chorava tão alto que o barulho chegou até mesmo lá no palácio de Faraó, que ouvia o grito de libertação que estava acontecendo naquele lugar, porque o perdão havia sido concedido. Existem relacionamentos quebrados, pessoas que você precisa liberar perdão, pessoas que você precisa perdoar. Deus ele nos dá a oportunidade de vivermos como discípulos de Jesus de um jeito diferente. Por isso que a nossa vida como discípulo, ela precisa ser levada, quando o assunto é perdão, do jeito de Deus e não do nosso jeito. Salmos no capítulo 32, no verso 3, a palavra do Senhor vai trazer um texto maravilhoso dizendo: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei o meu pecado, as minhas transgressões ao Senhor, e tu me perdoastes a culpa do meu pecado. O salmista ele está dizendo: olha, enquanto eu calei-me, eu estava com o coração aprisionado, eu estava sofrendo, mas no momento em que perdão foi liberado sobre a minha vida, eu sei que Deus é aquele que me perdoa a culpa e traz liberdade ao meu coração. Um coração quebrantado diante de Deus é um coração que está do jeito que o Senhor deseja, porque se torna um coração ensinável. Por isso que lá em Salmo de número 51, no verso 17, a palavra do Senhor vai dizer: os sacrifícios que agradam a Deus
são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Que o seu coração seja um coração quebrantado, que tem sede de Deus, pois isso agrada ao Senhor e Ele não desprezará. Mas talvez hoje, quando você faz uma autoanálise sobre a sua vida, você percebe que existem pecados, atitudes, escolhas que têm desagradado a Deus. E o Senhor também tem uma palavra para quem está vivendo dessa forma. Lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 1, a palavra do Senhor vai dizer: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas, para que vocês não pequem. Se porém pecar, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Existe aí dentro do seu coração áreas da sua vida que precisam de perdão do Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele é aquele que está pronto para perdoar os seus pecados. Para que você possa recomeçar o seu jeito de viver a vida com a presença de Deus e com a certeza da direção do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós começamos a sentir a paz, a alegria de termos sido perdoados, e nós temos a oportunidade de multiplicar isso que Deus tem feito em nossas vidas. No versículo 15 de Colossenses, no capítulo 3, a palavra do Senhor vai dizer que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Queridos, que o jeito de vivermos a nossa vida agrade ao Senhor, que como discípulos de Jesus aprendamos a perdoar da mesma forma como Ele tem liberado e garantido perdão sobre a nossa vida, e que nós possamos experimentar o melhor de Deus, livre de toda acusação, livre de todo o mal que às vezes batem a porta do nosso coração, a qual deseja nos seduzir e nos afastar para longe da vontade de Deus. E eu quero encerrar essa mensagem lendo aqui a oração que o Senhor nos ensinou. Jesus, ao conversar com seus discípulos, eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar, como João tem ensinado os seus discípulos. E o Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 9, começa a dizer: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Que Deus abençoe essa palavra, que Deus coloque no nosso coração um coração desejoso de fazer aquilo que Deus quer, e assim nós sejamos conduzidos pela presença do Espírito Santo, da presença do Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, em todas as áreas da nossa vida. Que Deus abençoe você. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou.
nasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não é de sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, e sempre igual a cruz, que a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Que Deus, o Senhor, abençoe a sua vida. Eu quero deixar um convite para que você esteja conosco no próximo domingo às 9 da manhã na nossa Escola Bíblica Discipuladora e na nossa celebração. Nós vamos estar reunidos no domingo às 19h30 e nós adoraremos ao nosso Deus presencialmente e online. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.